Seja muito bem-vindo ao Núcleo de Aceleração Comercial ADV Pro, um programa disruptivo que foi desenhado e pensado para advogados e empresários que querem romper no seu marketing jurídico, transformando o posicionamento em vendas reais. Claro, tudo isso com ética, eficácia e inovação tecnológica. A partir de agora você deixa de fazer parte do grupo de empresários que até tem um bom posicionamento, já começou a gravar vídeos, talvez já tenha o site da sua empresa, mas passa a fazer parte do grupo de empresários que, além disso, dominam um ecossistema autônomo, fluido, estratégico, que combina inteligência humana com automações inteligentes. Mais do que serviços isolados, no Núcleo de Aceleração Comercial da ADV Pro, você aprende a se posicionar com autoridade, a diagnosticar o seu escritório, a criar narrativas que vendem, a estruturar o seu time comercial, lidar com objeções e treinar vendas reais. Prepare-se para levar o seu marketing ao mais alto nível a partir de agora. E já que esse curso foi pensado e preparado para empresários que querem elevar o setor comercial do seu negócio a um novo patamar, nós vamos começar falando sobre diagnóstico comercial. E dentro do diagnóstico, o primeiro pilar, e talvez o mais importante que nós vamos começar a falar, é o pilar que é chamado de metas. E aqui eu já começo fazendo uma pergunta básica. Você tem trabalhado com metas? Se sim, tem batido as metas? Como foi o último ano da sua empresa? Você conseguiu bater as metas estabelecidas? É extremamente importante nós levarmos em conta que as grandes empresas que romperam no comercial e se tornaram conhecidas mundialmente, a maioria delas trabalham com metas. As metas trazem diversos benefícios para uma empresa. Primeiro, ela dá senso de direção e propósito. Um time comercial, ele só consegue entender aonde essa empresa quer chegar, aonde esse escritório quer chegar, aonde esse profissional quer chegar, quando ele olha para as metas dessa empresa. E eu sinto lhe dizer, se você trabalha com vendas, a advocacia é um serviço que se vende. Se você trabalha com vendas, mas ainda não estabeleceu uma meta, é sinal de que nem você mesmo sabe aonde você quer chegar. Segundo, as metas elas possibilitam a elaboração de estratégias eficazes para fazer com que o time comercial consiga alcançar aquele objetivo desejado. Não só estratégia, como também a utilização de ferramentas que facilitam a vida dos profissionais do setor comercial para que as vendas aconteçam de forma mais fluida. Tanto ferramentas tecnológicas como, por exemplo, IAs, softwares que facilitam o fluxo de conversa com o cliente, o fluxo de atendimento, facilitando assim todo o processo de vendas dessa empresa. Então, primeiro, a meta ela dá senso de direção. Segundo, ela facilita a elaboração de estratégias e de ferramentas. E, por fim, ela mantém o time motivado e engajado, que consequentemente trazem resultados eficazes para o setor comercial. Mas talvez você que esteja aí assistindo pode pensar, mas João, eu já trabalhei com uma empresa que trabalhava à base de metas e nem sempre o time estava motivado, às vezes a gente estava desmotivado e não conseguíamos bater meta. É verdade. Em alguns casos, a meta sozinho, ela não tem um alto poder de motivação, embora seja um dos pilares para a autoeficácia se manter viva dentro de nós. Mais para frente nós vamos falar sobre autoeficácia. Mas vamos lá. Toda meta, ela precisa daquilo que é chamado de monitoramento ou automonitoramento. Eu vou tentar te explicar de forma prática. Um doutor conhecido como Dale Shank, um psicólogo muito conhecido, ele fez um experimento com algumas crianças. Crianças essas que não tinham o menor conhecimento matemático sobre a competência de subtração. Ele dividiu essas crianças em 3 grupos e submeteu elas ao treinamento e ao ensino da competência de subtração. Depois que elas aprenderam a competência da matéria, esses 3 grupos eles foram divididos entre aquelas que tinham adultos monitorando, aquelas que se automonitoravam e aquelas que não iriam ter monitoramento. Todos os 3 grupos foram submetidos a exercícios de subtração. Por fim, descobriu-se que as crianças que foram monitoradas e aquelas que tinham uma ferramenta para se automonitorarem e observar os seus resultados e os seus rendimentos, elas tiveram resultados muito melhores do que aquelas crianças que não foram monitoradas. E com isso concluiu-se que o monitoramento e o automonitoramento despertou dentro dessas crianças algo que é chamado de autoeficácia, que é a crença que uma pessoa tem acerca de si mesma e acerca de sua capacidade de conquistar e alcançar um objetivo. Ou seja, as metas sem o monitoramento, ela não tem tanto poder. Mas quando você tem meta e monitoramento, automaticamente você desenvolve no seu time comercial um sentimento chamado de autoeficácia, que é o sentimento de se desafiar para conseguir atingir e alcançar as metas estabelecidas. Mas aí fica uma pergunta muito interessante. João, como eu faço para monitorar o rendimento do meu setor comercial? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o conceito de monitoramento comercial ou monitoramento de progresso. E o monitoramento de progresso da meta nada mais é do que comparar o estado atual do seu setor comercial com um valor de referência, como por exemplo comparar o ano atual com o ano que se passou.
Isso porque estudos mostram que as pessoas elas têm tendência a preferirem medir os seus resultados e os seus rendimentos de formas quantificáveis e não qualificáveis. Por isso, sempre escolhemos as formas numéricas para avaliar o rendimento e o progresso das metas que nossa empresa precisa alcançar. E como o conceito de monitorar significa comparar o estado atual com um valor de referência, nasce uma pergunta interessante: como eu devo definir uma meta? E como eu já dei um spoiler agora há pouco, nós vamos fazer isso comparando o ano atual com o ano que passou. Uma vez que monitorar uma meta é você comparar o estado atual com o valor de referência, é interessante você utilizar o ano que se passou como esse valor de referência. E eu vou ensinar algumas técnicas como você deve fazer isso. Técnicas simples e até mesmo óbvias, mas que tem que ser feito para que o seu comercial ele comece a dar os primeiros passos do progresso. E aqui cabe um trabalho minucioso e detalhado de observar o ano que se passou mês a mês e observar quantos contratos foram fechados em cada mês. Isso você pode fazer através de uma planilha bem simples e colocar todos os meses e todos os contratos que foram fechados nesse ano que passou. O segundo passo é calcular a média mensal, que nada mais é do que somar todos os meses e dividir por 12 para saber a média de contratos que eram fechados cada mês no ano que passou. E aqui já é interessante você observar, pois se sua empresa for uma empresa que já costuma armazenar dados, aguardar informações, é interessante fazer uma análise minuciosa mês a mês e observar os picos e as quedas, cada período que teve os picos e quedas, e analisar, tentar entender, tentar sondar o porquê isso aconteceu para já começar a modificar e evitar no ano atual. Então, quando você olha para o passado, você faz o levantamento mês a mês de cada contrato fechado, soma o total, divide por 12, tira a média do ano que passou e agora você pausa essa etapa e passa para o ano atual. E no ano atual, você vai fazer a mesma coisa, porém, do primeiro mês do ano até o mês atual. Vai somar todos os contratos fechados, tirar a média e comparar a média mensal do ano atual com a do ano que se passou. Exemplo, se no ano que se passou a média de contratos mensais eram 7 e no ano atual a média é 8, você já pode estabelecer uma meta de 9 contratos mensais para seu comercial. E claro, se perguntar, será que eu estou crescendo com relação ao ano que se passou? Quando a gente faz o comparativo da média de contrato mensal do ano que passou com o ano atual, a gente consegue estabelecer de forma racional as metas para o ano atual. Se o nosso objetivo é crescimento, nós precisamos estabelecer metas que sejam desafiadoras, porém alcançáveis. Isso é muito importante ter em mente que mesmo que a gente se desafie, a gente tem que ter racionalidade para entender que nem todas as metas elas têm que ser desafiadoras ao ponto de desanimar a equipe. Sempre metas desafiadoras, porém alcançáveis. Então criar metas realistas também é um insight para o sucesso de um setor comercial. Outro insight interessante que as grandes empresas que trabalham com metas fazem e dá certo são dois tipos de metas, as metas trimestrais e as metas anuais. As metas trimestrais elas são menores e elas servem para medir o progresso e corrigir falhas. Já as metas anuais elas servem para compreender se foi alcançado aquilo que a empresa objetivou, aquilo que a empresa desejou alcançar. Outro ponto interessante são as metas alinhadas com ações. Metas sem estratégias, elas são ineficazes. Então, uma das coisas mais importantes para uma empresa que trabalha com meta são as estratégias, são as fontes de prospecção. São assuntos que nós vamos falar um pouco mais na frente, que é muito interessante falarmos sobre fonte de prospecção de cliente. Porque toda empresa, ela tem que ter pelo menos 5 fontes de prospecção. Hoje, nós estamos na era digital e a principal fonte, nós já sabemos quais são Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, que são essas ferramentas que servem para captar clientes, e isso tem deixado muitas empresas e muitos empresários em uma zona de conforto, não estabelecendo em seu comercial outras fontes de prospecção. Isso é um problema e tem que ser resolvido. Por mais que a internet seja a principal e mais forte fonte de prospecção do momento, da modernidade, precisamos de mais do que isso. Por fim, eu quero deixar aqui de forma organizada um exercício prático para quem quer trabalhar com metas. Primeiro, observe a quantidade de contratos do ano que passou, observe a quantidade de contratos do ano atual, tire a média dos 2 períodos, observe a diferença entre os 2 anos e defina uma meta para o próximo trimestre. Em resumo, nós deixamos claro aqui que para uma equipe comercial se manter motivada e com os níveis de autoeficácia lá em cima, ela precisa de meta e monitoramento. Porém, ainda tem mais um pilar que contribui para a motivação de um time comercial, que são os feedbacks. Não adianta ter metas, monitoramento, se você não tem um sistema de feedback
feedbacks para quem trabalha no setor comercial. E se você é o responsável pelo comercial e está aqui nesse treinamento para aprender a desenvolver o comercial da empresa que você trabalha, você precisa pedir feedbacks. Os feedbacks, eles também servem para elevar os nossos níveis de motivação. E muitas das vezes nós não pedimos o feedback porque temos medo da negativa da nossa liderança. Até mesmo os feedbacks ativos são comprovados cientificamente que eles servem como motivação. Então, nem sempre ouvir aquilo que nós não queremos é ruim. Às vezes é aquilo que vai motivar e vai nos fazer desenvolvermos para chegar num novo patamar de vendas. Por exemplo, no artigo do Dr. Albert Bandura, um psicólogo muito conhecido, ele conta um experimento que foi feito numa universidade, onde 90 alunos dessa universidade, sendo 45 homens e 45 mulheres, foram submetidos a uma observação. Eles foram incentivados a realizarem uma determinada atividade e novamente 3 grupos foram divididos. Um grupo que receberia somente a meta dessa atividade, o segundo grupo que receberia somente os feedbacks e o terceiro grupo que receberiam as metas e também os feedbacks. E pasmem, o grupo que recebia metas e feedbacks foi o grupo que mais se desenvolveu e trouxe rendimentos e resultado no objetivo dessa atividade. Ou seja, nós precisamos de 3 pilares extremamente importantes para que nosso comercial ele comece a romper e chegar num nível elevado. Primeiro, metas. Segundo, monitoramento. Terceiro, feedbacks. Metas, monitoramentos e feedbacks. E agora eu quero falar um pouco com você que é líder de um time comercial ou que pretende se tornar um líder um dia. Não descarte o costume de ter reuniões individuais com cada um dos seus vendedores, com cada um dos seus agentes de vendas. Pois é, as reuniões elas servem para identificar os gargalos, redefinir rotas, alinhar metas semanais e mensais. E isso também estimula o senso de colaboração, de time, de equipe. Todo líder que interage com o seu liderado, ele passa para ele a sensação de conforto, de proteção. E isso ajuda a desconstruir o peso negativo de ter que avaliar números e resultados, fazendo com que as análises não sejam algo ruim, mas sim positivo para a evolução de todos que fazem parte do time. Dito isso, eu já quero aqui deixar alguns insights dos números que você pode avaliar junto com todo o seu time comercial ou um a um, como você queira fazer. Apesar de que essa aula nós vamos deixar disponível um link com material de tudo que foi falado, alguns insights a mais, algumas informações a mais. Eu vou começar a falar sobre os números que devem ser avaliados numa reunião com um time comercial. Primeiro, o volume de leads gerados. Quantos leads vocês estão gerando semanalmente? Segundo, quais são as fontes de prospecção que esses leads estão vindo? A partir de onde? Tráfego pago, indicação espontânea, rede social, network. É importante avaliar o volume de leads que chegam e a fonte de onde eles estão vindo. As taxas de conversão de leads em reuniões. Dos leads que chegaram, quantos se submeteram à reunião comercial? Quantos se submeteram à reunião posterior, por videochamada, por ligação, com alguém que faz parte da liderança? Terceiro, taxas de conversões de reuniões em contratos. Dos leads que aceitaram participar da reunião, quantos fecharam contratos? Quantas reuniões foram convertidas em contratos? Outro insight importante e ponto crucial a ser observado é o ticket médio dos contratos que estão sendo fechados. Qual é o valor médio dos contratos que vocês estão fechando? Tem que tirar aquela média novamente. Soma o valor total de todos os contratos, divide pelo número de contratos fechados e observa o ticket médio que o seu comercial está gerando. E aí se pergunta, está subindo ou está caindo? É muito importante observar isso. Outro pilar extremamente importante que deve ser observado é o tempo médio de fechamento de contrato. Quanto tempo dura entre o primeiro contato do seu lead com o seu setor comercial até o momento do fechamento de contrato? Lembre-se, tempo vale dinheiro, tempo vale energia, tempo vale ferramenta de software, tempo vale salário dos funcionários, energia emocional e psicológica. Então, quanto menos tempo for entre o primeiro contato e o fechamento do contrato, significa que o seu setor comercial ele está evoluindo. A partir daí, você tem consistentes informações acerca dos gargalos da sua empresa. Ou seja, você descobre se o problema está em gerar leads, se está na qualidade dos leads, se está no tempo de atendimento, se está no agendamento de reuniões, se está nas objeções, nos gatilhos mentais. Ou seja, cada ponto ele pode ser observado e tratado com ações específicas. Outro insight interessante é que quando você entende os gargalos da sua empresa, quando você entende onde estão as falhas, onde estão os erros, você sempre vai definir um plano de ação para as próximas melhorias que o seu comercial precisa passar. Por exemplo, melhorar o script da ligação, padronizar um follow-up de proposta, ajustar a forma de apresentar o valor, sempre focando em valor, nunca em preço, testar um novo canal de captação, por exemplo, LinkedIn,
Dentre outros, existem diversos canais de captação de clientes. E aqui, para finalizar a aula, eu deixo mais 3 pontos extremamente importantes que são: primeiro, revisar a meta dos períodos; segundo, observar se a sua equipe de fato está no ritmo esperado e necessário para conseguir alcançar os objetivos e as metas que foram estabelecidas; terceiro, marcar responsáveis e prazos para cada ação definida. E por fim, para finalizar a nossa aula, eu quero deixar aqui um checklist dos principais pontos que devem ser monitorados no seu setor comercial. Primeiro, leads gerados, fontes, qualidade e quantidade. Segundo, taxa de agendamento, lead, reunião. Terceiro, taxa de fechamento, reunião, contrato. Quarto, ticket médio, a média dos valores do seu contrato. 5, tempo de fechamento, que é a velocidade da decisão do seu cliente. E por último, e muito importante, quais são as principais objeções dos seus leads. Preço, confiança, urgência são pontos extremamente importantes para observar no seu comercial. Para finalizar, grave isso para que seu time, para que sua equipe, para que você tenha uma autoeficácia elevada, motivação para vender. Você precisa de meta, monitoramento e feedback. Não desista desses 3 pilares e você com certeza conseguirá alcançar as principais metas estabelecidas pela sua empresa. Muito obrigado pela atenção. Não deixe de revisar o material que nós vamos deixar no link abaixo. Afinal de contas, o material vai estar muito mais robusto ainda do que essa aula. Essa aula ela foi conceitual, mas quando você vai ler o material, a riqueza daquilo que nós preparamos, daquilo que nós escrevemos, que com certeza foi muito mais profundo do que aquilo que nós falamos aqui, a sua mente ela abre, você começa a compreender o conceito de um setor comercial, incorpora o verdadeiro vendedor e coloca o seu setor num nível altamente profissional. Muito obrigado pela atenção, até a próxima!